Em Semeando a Boa Semente, trago hoje uma história interessante registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, e essa história fala sobre um homem chamado Naamã. Naamã, ele era o general do exército do rei da Síria, certamente um homem muito importante, guerreiro, e esse momento da história registra ele regressando já de Samaria, vitorioso de uma batalha, levando com ele muitas pessoas prisioneiros de guerra. Registra ainda que ele levou para morar na sua casa uma menina, nem o nome dela aparece, mas ela foi para ajudar a esposa de Naamã lá nos serviços da casa, nos serviços domésticos. Aquela menina, ou essa menina, logo percebeu que Naamã estava muito triste. E, na verdade, era para ele estar alegre, estar feliz, porque estava voltando de uma batalha vitorioso. E logo ela descobriu que Naamã estava doente. E a doença de Naamã não era uma qualquer doença, era a lepra. E a lepra certamente é uma doença terrível que leva a pessoa à morte. Ela aparece de forma simples no corpo, no rosto, no braço, em algum lugar, e aquela mancha vai se alastrando, vai tomando conta do corpo, da pele, da carne, e infelizmente com o tempo a pessoa acometida da lepra estará para a morte. É interessante que no tempo de Naamã as pessoas tinham que ficarem separadas da casa, da família no caso, do serviço, da sociedade de um modo geral, e Naamã era essa pessoa importante na sociedade, num alto cargo do governo, uma família certamente boa, e agora ele já sabia, e é por isso a sua tristeza, teria que deixar o trabalho no quartel, teria que deixar a família, teria que deixar a sociedade, teria que ir morar em um lugar distante, entre outros leprosos, e ali, infelizmente, aguardar a sua morte. Aquela menina, digo sempre, era uma missionária. Havia aprendido na sua terra, em Samaria, coisas maravilhosas a respeito de Deus. Ela acreditava em Deus, ela conhecia um Deus maravilhoso, um Deus de poder, um Deus que faz milagres. E ela procurou, diz o texto, a esposa de Naamã e disse: minha senhora, se o meu senhor Naamã for na minha terra, ele vai encontrar lá um homem de Deus que vai poder curá-lo. Essa menina tinha tudo para estar muito nervosa, com muita raiva, odiando esse homem e essa família, porque agora ela estava separada da sua família e trabalhando possivelmente na linha da escravidão. Mas ela tinha um coração mudado pela presença de Deus na sua vida. Ela conhecia esse Deus. E o seu conselho, a sua observação, certamente fez efeito, porque a esposa de Naamã correu para avisar a ele que aquela menina havia dito algo inesperado, mas que seria muito bom se isso fosse verdade. Naamã, diz o texto, procurou o rei e pediu licença para ir até Samaria, ou voltar a Samaria, e procurar esse homem de Deus. O rei escreveu uma carta endereçada a esse homem de Deus, ao rei lá de Samaria, e apresentando agora a Naamã, e Naamã vai com os seus soldados, viajando de volta a Samaria. Chega no palácio, diz o texto, procura então o rei, e quando o rei toma consciência de que Naamã trazia uma carta e um pedido de cura, aquele rei ficou apavorado. Diz o texto que ele ficou na pior das situações. E ele disse: quem esse homem acha que eu sou? Eu não sou Deus, eu não posso fazer isto. Mas logo ele descobriu que havia alguém que poderia fazer isto. E Eliseu, o homem de Deus, o profeta, manda chamar Naamã. Manda dizer: envia esse homem na minha casa, porque hoje ele vai saber que aqui nesta terra tem um Deus poderoso. E Naamã foi conduzido até a casa de Eliseu, o profeta, o homem de Deus.
E certamente Naamã ia pensando, quando eu chegar lá, eu vou ser bem recebido, ele vai me colocar lá num determinado lugar, numa poltrona, tapete vermelho, eu sou importante apesar da doença. Que decepção! Diz o texto que quando Naamã chegou lá na casa de Eliseu, o profeta, o homem de Deus, ele nem saiu para recebê-lo. Mandou o seu servo dar uma ordem ou uma orientação. Diga para esse homem Naamã, o general, ir até o Rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes. Se ele mergulhar 7 vezes, certamente ele ficará curado. Eu? Respondeu Naamã. Jamais. Não vou mergulhar nesse Rio Jordão, nesse rio sujo. Não mergulho, eu vou embora, perdi minha viagem. Os soldados que estavam com Naamã, diz o texto, insistiram para que ele fizesse isso. Se esse homem mandasse o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não faria, diz o texto. Sim, faria, mas mergulhar no mergulho. E mergulha, não mergulha, Naamã resolveu mergulhar. Quantas vezes o homem de Deus falou para que ele mergulhasse? 7 vezes. Eu trouxe aqui um quadro que vai nos ajudar a entender e gravar exatamente esse momento especial na vida de Naamã. 7 vezes ele deveria mergulhar no Rio Jordão. E aqui no Rio Jordão ele já está. E ele vai mergulhar. Vamos contar? 1. Pode contar comigo. 2. 3. 4. 5. E Naamã está pensando que já está quase curado. Mas ao levantar da 5ª vez que mergulhou, percebeu que continuava ainda leproso. Mas ele tinha que mergulhar 7. Então vamos continuar. 6. E agora, a 7ª vez, Naamã mergulha, imaginando que realmente, ou acreditando que realmente poderia ser curado. Aliás, era tudo isso que ele queria. Você pode contar comigo? 7. E diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, que ao mergulhar a 7ª vez, e ao sair da água, ao se levantar da água, ele se levantou com a carne pura, como a carne de uma criança. Olha que interessante a cura desse homem. Ele ficou certamente maravilhado com isto. E ele saiu dali querendo agora presentear a Eliseu, ou ao rei ali de Samaria. A Bíblia fala de uma doença espiritual que é equiparada ou comparada com a lepra, o pecado. O pecado também é como a lepra, aparece de forma bem simples, mas ele vai se alastrando, ele vai tomando conta do coração, e as pessoas muitas vezes não se apercebem que por causa do pecado estão condenadas à morte. Paulo escreve aos Romanos capítulo 3, versículo 26, e diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É muito interessante pensar e acreditar nisso e lembrar lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Precisamos nos reconhecer doentes espiritualmente falando. Precisamos nos reconhecer doentes de uma doença que nos leva à morte espiritual. Mas precisamos também saber, como tomou conhecimento Naamã, que há cura para esta doença tão terrível que é o pecado. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você caminha pelo caminho que é Jesus e é a verdade, certamente você vai ter vida e vida eterna. Considere a sua situação espiritual e, se desejar, ore a Deus, peça perdão dos seus pecados e talvez você queira relutar como relutou primeiramente Naamã, mas logo você vai perceber que é muito importante você abrir o seu coração e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só assim nós teremos direito a morar eternamente no céu. Pense nisso. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou de mais esta história, Semeando a Boa Semente,
Faça sua inscrição em meu canal. Compartilhe com outras pessoas. Divulgue esta mensagem. Certamente ela será bênção na vida de muitas pessoas. Então faça isso. Põe a sua curtida aí. Inscreva-se no meu canal. E eu fico agradecido.